Em 17 de agosto de 2014, um domingo, Robert Lemon, com 38 anos, foi solicitado a cobrir um turno para um colega em seu trabalho. Isso não era incomum para Robert, pois ele era conhecido por sua forte ética de trabalho e disposição para assumir responsabilidades extra. Ele trabalhava em um pátio ferroviário, na cidade de Tehachapi, no estado da Califórnia, que ficava a aproximadamente 45 minutos de carro de sua residência. Robert morava com sua esposa, Sabrina Lemon, e seus 2 filhos. Antes de sair para o trabalho, Robert assegurou à sua família que estaria em casa após seu turno. No entanto, ele nunca retornou para casa naquele dia. Sabrina havia conversado com Robert mais cedo naquela manhã e ele mencionou que estava ocupado com o trabalho e precisava pegar um almoço rápido, um sanduíche de atum improvisado. Mais tarde no mesmo dia, por volta das 17 horas, Sabrina foi visitar sua mãe, que havia sofrido recentemente uma lesão no quadril. Ela enviou uma mensagem de texto para Robert, mas quando não recebeu resposta, não ficou imediatamente alarmada, considerando o horário ocupado de Robert. Robert deveria estar em casa até às 20 horas, mas conforme o tempo passava sem sua chegada, Sabrina ficava cada vez mais preocupada. Apesar de suas tentativas de entrar em contato com ele via mensagem de texto e ligações telefônicas, ela não recebeu resposta, deixando-a ansiosa, aguardando qualquer sinal de seu paradeiro. Pouco depois, 2 colegas de Robert apareceram na porta de Sabrina com notícias sombrias. Robert havia se machucado no trabalho. Sabrina mais tarde contou ao detetive que interpretou isso como um indicativo de um acidente de trabalho, sabendo apenas que Robert havia sofrido lesões na cabeça causadas por força contundente. No entanto, as investigações policiais revelaram a triste verdade: Robert não foi vítima de um acidente de trabalho, mas foi assassinado. Quando questionada pelas autoridades sobre possíveis motivos ou suspeitos, Sabrina e aqueles próximos a Robert insistiram que não tinham conhecimento de alguém que desejasse prejudicá-lo. Descrito como uma pessoa tranquila e despreocupada por colegas de trabalho, amigos e familiares, Robert parecia não ter inimigos conhecidos. Em resposta à tragédia, a polícia local ofereceu uma recompensa de $100 mil por qualquer informação que levasse à captura e condenação do responsável pelo assassinato de Robert. O corpo de Robert foi descoberto dentro de um dos prédios do pátio ferroviário por volta das 18h46, tendo sido visto pela última vez por colegas de trabalho aproximadamente 1 hora antes, às 17 horas. Ele sofreu 2 ferimentos à bala, um no rosto, que passou e saiu pelo pescoço, e outro no peito, com a bala viajando para cima e ficando alojada em sua mandíbula. As autoridades conseguiram obter imagens de vigilância de uma câmera de segurança capturando uma figura misteriosa perambulando pelo pátio ferroviário. Essa pessoa, vestida com roupas volumosas, foi vista nas imagens, ampliando a investigação para além da proximidade do local do crime. A polícia obteve imagens adicionais de uma câmera de vigilância de um posto de gasolina próximo, mostrando alguém que se assemelhava à figura observada nas imagens do pátio ferroviário. Essa pessoa estava andando de moto e o momento coincidia com quando as autoridades suspeitavam que o assassinato ocorreu. Considerando diversos ângulos, a polícia explorou a possibilidade de que o tiroteio pudesse ter sido resultado de um roubo dentro do pátio, especialmente porque o escritório de Robert havia sido revirado. No entanto, essa explicação parecia improvável, dada a presença de outros escritórios e empresas nas proximidades, com ativos potencialmente mais lucrativos. Em vez disso, os investigadores inclinaram-se para a teoria de que Robert havia sido um alvo específico. Enquanto as autoridades investigavam possíveis motivos, Sabrina recorreu às suas plataformas de mídia social para compartilhar sua profunda dor e admiração por Robert. No meio dessa dor insuportável e tragédia, o amor de Rob perdura. Fomos abençoados com a presença de Rob pelo tempo que tivemos, e o amor que ele nos concedeu superou o que muitos jamais poderiam experimentar ou expressar. Eu carregarei seu amor comigo onde quer que eu vá e garantirei que nossos filhos se lembrem dele a cada dia. É um sentimento agridoce de alegria, mas estou completamente entorpecida diante da realidade de ser deixada para trás nesta terra sem ele. Enquanto as autoridades mergulhavam mais fundo na vida de Robert em busca de possíveis motivos, receberam uma ligação de um homem chamado Jason Bernatene. Jason e sua esposa, Kelly, eram conhecidos por serem amigos próximos de Sabrina e Robert. No entanto, à medida que os investigadores continuavam suas investigações, eles descobriram um relacionamento mais complexo entre eles. Surgiu que eles não eram apenas amigos, mas estavam envolvidos em um grupo do tipo swing, onde casais se envolviam em atividades sexuais com outros e os Lemons eram participantes ativos.
Apesar dessa revelação, a ligação de Jason para a polícia não estava relacionada ao estilo de vida deles. Jason expressou preocupações sobre um homem chamado Jonathan Yarn e falou para as autoridades para falar com ele. Essa revelação adicionou uma nova camada de complexidade à investigação. Jason revelou à polícia que havia tomado conhecimento do caso extraconjugal de Sabrina com Jonathan Yarn, um bombeiro de 24 anos, com quem ele conhecia através do trabalho e de reuniões sociais mútuas. Apesar do confronto de Jason com Jonathan, implorando-lhe para encerrar o caso entre eles, seus avisos foram em vão e Sabrina e Jonathan continuaram seu relacionamento. Segundo Jason, sua interação inicial com Jonathan envolveu ficar emocionalmente sobrecarregado e expressar seu desagrado de maneira direta. Além disso, a esposa de Jason, Kelly, relatou ter observado Jonathan visitando a residência de Sabrina logo após o assassinato de Robert, trazendo um grande buquê de flores para Sabrina. Também foi dito que Jonathan enviou a Jason uma série de mensagens de texto após a morte de Robert, o que pareceu estranho para Jason e o levou a entrar em contato com as autoridades. Essas mensagens de Jonathan pareciam falar sobre buscar perdão por suas ações. Kelly também revelou que no dia da morte de Robert, Sabrina compartilhou com ela uma carta que recebeu de Jonathan elogiando o caráter de Robert e elogiando ela mesma. Apesar da ausência de prisões relacionadas à morte de Robert, Sabrina parecia notavelmente contente com a carta, causando desconforto em Kelly. Kelly relatou a reação de Sabrina, dizendo: "Não é doce isso? Ouça como Jonathan é doce." Os detetives alimentaram suspeitas em relação ao envolvimento de Jonathan e Sabrina na morte de Robert. No entanto, optaram por não divulgar seu conhecimento do caso extraconjugal a Sabrina durante a investigação em curso. Em vez disso, eles sondaram o casamento de Sabrina utilizando o telefone de Robert, que continha imagens explícitas de várias mulheres, incluindo Sabrina. Quando questionada sobre possíveis infidelidades ou um acordo de casamento aberto, Sabrina negou fortemente qualquer arranjo desse tipo, afirmando que ela e Robert tinham um relacionamento sólido. A negação de Sabrina apenas alimentou as suspeitas dos detetives. Se estivessem envolvidos em um relacionamento aberto consensual, por que mentir? Essa mentira levantou mais dúvidas sobre a honestidade de Sabrina e levantou questões sobre o que mais ela poderia estar escondendo. Ao longo de uma investigação de 3 meses, as evidências confirmaram o caso de longa data de Sabrina com Jonathan, que durou quase 2 anos. Utilizando grampos e planejamento estratégico, os detetives elaboraram uma estratégia simples, porém eficaz: fornecer a Sabrina detalhes falsos sobre sua investigação e monitorar se ela os divulgaria a Jonathan. A divulgação de Sabrina desses detalhes fabricados para Jonathan validou as suspeitas dos detetives. As gravações das chamadas de Sabrina com o detetive revelaram um padrão preocupante. Pouco depois de encerrar as conversas com os policiais, ela entrava rapidamente em contato com Jonathan e divulgava os detalhes de suas conversas. Suas conversas captadas nesses registros geralmente giravam em torno de seu amor um pelo outro, reconhecimento de seus pecados e sua busca compartilhada por perdão divino. Suas conversas estavam carregadas de pedidos de perdão divino, com Jonathan reconhecendo: "Nós temos sido desprezíveis, nós temos sido pecadores." À medida que a investigação se desenrolava, os policiais reuniram meticulosamente informações não apenas por meio de gravações telefônicas, mas também ao examinar imagens de vigilância. Quando as autoridades obtiveram uma imagem mais clara do indivíduo capturado nas filmagens de vigilância, eles a apresentaram a Sabrina, citando uma dica identificando o homem como alguém chamado John, que tinha conexões com Robert. Ao ser questionada, Sabrina forneceu os nomes de 2 homens que ela conhecia chamados John, mas notavelmente omitiu qualquer menção a Jonathan. No entanto, outros familiarizados com Jonathan o reconheceram na imagem e prontamente alertaram a polícia. Tanto Jonathan quanto Sabrina foram presos e interrogados em relação ao assassinato de Robert. Sabrina foi libertada por falta de provas. Jonathan foi acusado de homicídio em 1º grau. Sabrina foi informada de que seria convocada para testemunhar contra Jonathan, mas essa situação nunca se concretizou. No entanto, sem o conhecimento de Sabrina na época, Jonathan decidiu cooperar com as autoridades e em troca de sua cooperação os juízes evitariam a sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. Jonathan então se declarou culpado de homicídio culposo e falou sobre o envolvimento direto de Sabrina na morte de seu marido Robert. Ele foi posteriormente condenado a 25 anos e 4 meses de prisão. Jonathan reconheceu sua culpa por homicídio culposo, uso de arma de fogo, tentativa de homicídio e envenenamento. Enquanto isso, Sabrina foi acusada de homicídio em 1º grau, ao que se declarou inocente.
Durante o julgamento de Sabrina, a acusação apresentou o argumento de que, embora Jonathan tenha fisicamente realizado o ato de atirar e matar Robert, Sabrina foi uma participante ativa no planejamento e execução do assassinato, tornando-a igualmente culpada. O promotor Eric Smith enfatizou ao tribunal que havia evidências substanciais além do testemunho de Jonathan implicando Sabrina como cúmplice. Outras evidências incluíam chamadas telefônicas grampeadas, mensagens de texto e seu comportamento enganoso em relação às autoridades. Essas evidências, argumentou Smith, apontavam para a cumplicidade de Sabrina em facilitar o crime. O tribunal foi apresentado com detalhes sobre a extensa comunicação entre Sabrina e Jonathan no dia do assassinato de Robert, com Jonathan fazendo 5 chamadas para Sabrina totalizando 3 horas e 43 minutos de conversa. Além disso, a acusação destacou o papel de Sabrina em fornecer a Jonathan informações sobre o paradeiro e o horário de trabalho de Robert no dia do incidente. Os promotores argumentaram que o motivo de Sabrina para orquestrar o assassinato de seu marido derivava de seu desejo por uma nova vida com Jonathan. Eles afirmaram que Sabrina visava eliminar Robert para poder se casar com Jonathan e tê-lo assumindo um papel paternal para seus filhos. Além disso, a acusação apontou um potencial incentivo financeiro para Sabrina, pois ela receberia $300 mil de pagamentos de seguro de vida e potencialmente poderia receber uma indenização do empregador de Robert devido à sua morte ocorrida no local de trabalho. Jonathan emergiu como a testemunha-chave para a acusação, fornecendo depoimento crucial sobre o planejamento e execução do assassinato de Robert. Ele relatou ao tribunal que tanto ele quanto Sabrina concluíram que a única maneira de prosseguir com seu relacionamento era se Robert não estivesse mais vivo. Seu desejo era que Jonathan assumisse o papel de cuidador das crianças, com a intenção de criá-las em um ambiente temente a Deus. Durante seu depoimento, Jonathan enfatizou o compromisso deles com a fé, citando seu amor por Deus e pela Bíblia. Ele detalhou o extenso planejamento envolvido no assassinato de Robert, revelando que ele havia se apaixonado profundamente por Sabrina ao longo de seu caso de 2 anos e estavam determinados a eliminar o obstáculo representado por seu marido. Jonathan descreveu os eventos de 17 de agosto de 2014, lembrando como ele voltou para casa após um turno noturno e posteriormente conversou com Sabrina pelo telefone sobre seu plano antes de seguir para o pátio ferroviário para realizar o ato. Ele testemunhou que discutiram meticulosamente o layout do complexo ferroviário e elaboraram estratégias para evitar detecção. Sabrina, ciente da natureza às vezes confrontadora de Robert, alertou Jonathan para ter cautela, reconhecendo que Robert não era alguém que se renderia sem resistência. Jonathan informou ao tribunal que foi de moto para Tehachapi, tendo removido a placa da moto e levado consigo uma mochila contendo uma troca de roupas e uma arma calibre .45 equipada com um silenciador improvisado. Ao chegar ao pátio ferroviário, onde Robert estava empregado, Jonathan observou Robert em uma garagem. Ele então se posicionou entre os prédios próximos, pensando em suas próximas ações após uma oração. Posteriormente, ele entrou na garagem, engajou-se em uma breve conversa com Robert, e aproveitou um momento oportuno quando Robert se virou para pegar algo na geladeira, se aproximou dele e o matou com 2 tiros. Jonathan justificou suas ações afirmando que era inevitável para Robert ser eliminado para que Sabrina e ele pudessem progredir em seu relacionamento. Após o primeiro tiro, Jonathan voltou ao escritório, onde furtou alguns itens, explicando mais tarde ao tribunal que ele e Sabrina acreditavam que seria vantajoso para o incidente parecer um roubo. Retornando ao local onde Robert estava morto, Jonathan disparou um segundo tiro como medida de precaução, garantindo o falecimento de Robert. Ele relatou ter informado Sabrina do ato e ambos concordaram mutuamente em não se contatar por um período para evitar suspeitas. Jonathan expressou sentir um senso de alívio após o assassinato. O tribunal ouviu que apenas dias depois de Robert ser assassinado, Sabrina enviou múltiplas mensagens de texto para Jonathan. Ela nem sequer perguntou quem poderia ter matado seu marido nas mensagens de texto, e os promotores argumentaram que isso ocorreu porque ela já tinha a resposta. Em vez disso, ela constantemente dizia a Jonathan o quanto o amava. Eu te adoro, Jonathan Yarn, você é um cara sexy. De acordo com o testemunho de Jonathan, o dia em que Robert foi morto não foi a primeira tentativa de tirar sua vida. Meses antes do assassinato, Jonathan afirmou que eles haviam tramado envenenar Robert. Ele havia encomendado um pudim e misturado no veneno, testando primeiro no cachorro do vizinho. Jonathan então deu uma porção do pudim envenenado para Sabrina, com o plano de ela passar para Robert, pretendendo que ele o levasse para o trabalho para o almoço. No entanto, Sabrina depois instruiu Robert a descartar o pudim, alegando que o pudim havia estragado, isso porque Sabrina e Jonathan estavam com medo de serem pegos.
A acusação falou para o júri considerar não apenas o testemunho de Jonathan, mas também as conversas de Sabrina em chamadas grampeadas e milhares de mensagens de texto. Em contraste, a defesa argumentou que a única evidência contra Sabrina era o testemunho de Jonathan, que consideraram pouco confiável, retratando-o como um assassino frio e calculista que queria receber uma sentença mais leve por meio de um acordo de confissão. Eles caracterizaram a confiança da acusação em Jonathan como fazer um pacto com o diabo. Sabrina depois durante seu julgamento e confessou ter tido um caso com Jonathan, mas afirmou que não tinha conhecimento de seu plano de matar seu marido. O júri soube que Sabrina forneceu a Jonathan direções para o local de trabalho de Robert e detalhes de seu horário de trabalho no dia do tiroteio, usando um telefone descartável para se comunicar com ele. Em seu testemunho, Sabrina afirmou que compartilhou o horário de trabalho de seu marido com Jonathan apenas porque desejava encontrá-lo. Ela testemunhou que inicialmente estava contente em seu casamento com Robert, no entanto, a dinâmica de seu relacionamento mudou em 2008 quando começaram a explorar um estilo de vida de swingers, o que ela descreveu como alterando a santidade de seus vínculos. Apesar disso, ela afirmou seu amor por Robert e nunca havia considerado deixá-lo. No entanto, a introdução desse estilo de vida levou a um aumento no consumo de álcool, nas festas e em atividades sexuais, causando tensão em seu relacionamento. Durante seu testemunho, Sabrina revelou que conheceu Jonathan em um ponto desafiador de seu casamento. Inicialmente, a interação deles era uma amizade, mas Jonathan, vendo-a algumas vezes no trabalho, eventualmente pediu o número dela. Sabrina explicou ao tribunal que começou a desenvolver sentimentos por ele, pois ele era inteligente e genuinamente focado nela, fazendo-a se sentir especial de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Descrevendo o caso como uma espécie de segunda vida, Sabrina fez planos com Jonathan sobre seus sonhos compartilhados, enquanto ainda expressava amor por seu marido, Robert. Ela enfatizou ao tribunal que nunca cogitou prejudicar seu marido. Quando questionada por seu advogado sobre por que mentiu inicialmente para a polícia sobre qualquer envolvimento com outra pessoa, Sabrina admitiu que foi por vergonha. Ela não queria que sua vida pessoal se tornasse pública. O advogado de Sabrina destacou as chamadas e mensagens de texto gravadas, argumentando que não havia evidências nelas indicando o conhecimento de Sabrina sobre o plano de Jonathan de matar Robert. Ele afirmou: "Não há nada ali que diga, aliás, livre-se do meu marido para mim." O tribunal ouviu apelos emocionados dos dois filhos de Sabrina, que imploraram ao tribunal para não separá-los de sua mãe. Após menos de 6 horas de deliberação, o júri emitiu seu veredicto. Sabrina foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau, conspiração para cometer homicídio, solicitação de homicídio e ser cúmplice. No entanto, ela foi absolvida das acusações relacionadas à tentativa de homicídio e envenenamento no incidente do pudim. Com isso, Sabrina foi condenada a 25 anos à prisão. Apesar do apoio de sua família, incluindo sua prima, que denunciou o veredicto como injusto e questionou a credibilidade do testemunho de Jonathan, a decisão do júri foi baseada em uma análise minuciosa de todas as evidências apresentadas, incluindo o testemunho de Jonathan e as gravações.